Olá, é uma alegria poder estar falando com você. Aqui é pastor Pio Carvalho, eu sou pastor sênior da Comunhão Cristã Aba em Curitiba. Nós estamos disponibilizando esse material para você e vai fortalecer você, edificar, vai preparar você para viver uma vida cristã abundante, uma vida cristã vitoriosa. Você vai ter um louvor e logo a seguir uma mensagem, a mensagem que nós gravamos nos nossos cultos aqui todos os domingos. Nós temos aqui culto pela manhã às 9h30 e também às 18 horas. Abra o seu coração, receba a palavra, seja fortalecido, continue abençoado em o nome de Cristo Jesus. Amém. Como expressar tudo que fez por mim? Como entender tamanho amor que me deu? O perdão me levantou do pecado, me resgatou, me fez livre, me reconstruir, novamente nasci em ti. Que amor é esse, a ponto de dar sua vida por mim? Que amor é esse, subir numa cruz, revelando-se a mim? Tornar sua imagem no Filho de Deus. Que amor é esse? É o amor do Pai por mim. Como expressar tudo que fez por mim? Como entender tamanho amor que me deu? O perdão me levantou do pecado, me resgatou, me fez livre, me reconstruiu, novamente nasci em ti. Que amor é esse, a ponto de dar sua vida por mim? Que amor é esse,
quero trazer um pensamento a você, como eu disse, muito importante. Muito importante. Como experimentar a vontade de Deus. Como experimentar a vontade de Deus. Ao longo dos anos, eu tenho falado com muitas pessoas e muitas pessoas perguntam para mim, pastor, como é que eu posso fazer a vontade de Deus? Como é que eu posso obedecer à vontade de Deus? Como é que eu posso conhecer a vontade de Deus? Será que é da vontade de Deus isso, aquilo, que eu viaje, que eu mude de empresa, que eu abra uma empresa, enfim. Tantas perguntas tentando saber, conhecer a vontade de Deus. Então, pessoas amadas mostram querer conhecer a vontade de Deus. Hoje, portanto, eu quero falar sobre isso. Como experimentar a vontade de Deus, o nosso Pai Celestial. Nós vamos tomar como ponto de partida e para este ensino, lendo Romanos, a carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 12, versículo 2, que diz assim: não se amoldem, não tenha o molde, a forma ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, a agradável e a perfeita vontade de Deus. Como experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus? Certamente esse é o desejo de cada cristão, de cada filho de Deus, de cada filha de Deus, experimentar a vontade do nosso Pai Celestial. Me permita usar aqui um pouquinho desse tempo e ter a sua atenção para o que o texto bíblico está dizendo. Aqui o texto bíblico está dizendo que nós devemos experimentar a vontade de Deus. O texto não está dizendo que nós temos que obedecer à vontade de Deus. O texto não está dizendo que nós temos que conhecer a vontade de Deus, saber qual é a vontade de Deus. Não. O texto não está dizendo que nós temos que fazer a vontade de Deus. O texto bíblico está dizendo que nós temos que experienciar, experimentar a vontade de Deus. Então, nesse texto de Romanos 12, Deus Pai, Ele é muito específico em nos orientar, em nos instruir através dessa palavra, dizendo que o mundo, ele exerce uma pressão sobre nós, querendo moldar-nos segundo o seu padrão. O mundo exerce uma pressão, querendo que eu e você tenhamos o molde, a forma do padrão do mundo. A palavra grega amoldar significa conformar-se à mente desta época. A palavra moldar no grego diz ao padrão do mundo. Moldar-se de acordo com a maneira de pensar, a maneira de negociar, a maneira de comportar-se, nos valores morais desse tempo. Existem duas palavras que para o português é traduzida como mundo, mas no grego são duas palavras diferentes. Uma é aion, que em português é traduzida para mundo, e outra é cosmos, que em português é traduzida para mundo. Só que aion e cosmos têm sentido, significado distinto, diferente. Cosmos fala do planeta Terra, fala das nações, fala da população, fala das pessoas, cosmos. E aion é diferente. Aion fala de uma influência, de uma mentalidade, de um pensamento sobre a terra. Então, a palavra aion, ela fala muito mais do sistema que opera por um período de tempo sobre uma nação, sobre uma população, sobre a terra. Período de tempo, uma geração que está debaixo de um sistema de pensamento, de um modelo de pensamento. Isso é aion. E esse texto está dizendo, não vos conformeis com este aion, com este mundo, com esse sistema, esse modelo de pensamento que rege, que conduz as pessoas. É isso que a palavra de Deus está dizendo. Nós sofremos pressão para pensarmos como o mundo pensa. Mas para não cedermos à pressão deste mundo, desse sistema de pensamento, nós devemos sim renovar a nossa mente. Nós precisamos passar a pensar de acordo com um outro padrão.
não do mundo. Com qual padrão então? Com o padrão da palavra de Deus. Pensar conforme a palavra de Deus. Pensar como Deus pensa. Ter a sabedoria do alto e não a sabedoria da terra. Existe uma outra versão que diz assim, outra versão bíblica do mesmo texto de Romanos 12. Não sejam mais moldados por este mundo, mas pensem de uma maneira nova e vivam uma vida nova. Uau! Olha, amados, que coisa tremenda. Porque se eu penso diferente, se eu penso como a palavra de Deus, eu vou imaginar como a palavra de Deus. E a minha imaginação vai me conduzir a minhas atitudes. Eu vou me comportar segundo aquilo que eu estou enxergando, imaginando daquilo que eu estou pensando. Pensar de uma maneira nova, com uma mente renovada, nos leva a viver uma vida diferente. O pensamento então produz imagens, as imagens produzem atitudes. Esse processo de renovação da mente nos conduz a experimentarmos a vontade de Deus, que somente ela é boa, é perfeita e ela é agradável. Só a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Para que isso se torne uma realidade em nossas vidas, antes nós precisamos entender qual é a constituição humana. Como nós, seres humanos, fomos constituídos, formados, estruturados por Deus. A Bíblia nos ensina em Tessalonicenses 5:23 como que o homem é construído. Que o próprio Deus da paz os santifique inteiramente. Santificação completa. E que todo espírito, a alma e o corpo de vocês sejam preservados irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Veja que aqui nós temos uma ordem de como nós somos constituídos. Espírito, alma e corpo. E esse texto diz que a santificação, ela é para o espírito, ela é para a alma e ela é para o corpo. E sempre nesta ordem. Primeiro espírito, depois alma e depois corpo. Quando nascemos de novo, ou seja, quando alguém diz assim, eu creio em Cristo Jesus, eu recebo Cristo Jesus como meu Senhor e Salvador pessoal. Eu creio que Jesus morreu naquela cruz e levou os meus pecados, e agora então eu estou perdoado dos meus pecados. A Bíblia diz que aqueles que creem assim, nascem de novo, têm um nascimento espiritual, tornam-se filhos de Deus. Então todas as pessoas que nascem de novo, a Bíblia Sagrada diz que o Espírito Santo de Deus vem habitar no espírito dessa pessoa, desse homem, dessa mulher, desse jovem, dessa criança. O Espírito Santo passa agora a morar, a habitar no Espírito. Romanos capítulo 8, versículo 16 fala sobre isso. O texto sagrado diz assim, o próprio Espírito Santo, o Espírito ali está em maiúsculo, testemunha ao nosso Espírito, que está ali em minúsculo, ao nosso Espírito, Espírito humano, que somos filhos de Deus. Então o Espírito Santo testifica, testemunha no nosso Espírito. Ele habita no nosso Espírito, ele conversa com o nosso Espírito. Espírito humano, Espírito de Deus, natureza semelhante, eles estão ali juntos. Então, o Espírito Santo vem habitar no nosso Espírito. A santificação do nosso Espírito não é um processo. Amados, vamos entender isso por gentileza. A santificação do nosso espírito não é um processo, mas um ato. Ocorre no novo nascimento, quando o Espírito Santo vem habitar no nosso espírito. Em nosso espírito, nós já somos uma nova criação, nós já somos uma nova natureza. No nosso espírito, nós já temos o Espírito de Deus, nós já temos a natureza divina. Já somos santificados no nosso espírito. Isso é um ato. Não é processo. O próprio Jesus Cristo diz em Mateus capítulo 26, ele declara assim, vigiem e orem para que não caia em tentação. Jesus diz, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. O espírito está pronto, disse Jesus. O nosso espírito sempre está pronto. O nosso espírito sempre está em estado de boa vontade. Sempre está em estado de presteza. Ele está pronto, ele está concluído, ele está acabado. O Espírito Santo já habita no nosso espírito.
Ele já é santo. A obra já está completa no nosso espírito. Pelo contrário, o texto diz, a carne é frágil, a carne é fraca. E por que a Bíblia diz que a carne é fraca? A carne é fraca para viver o padrão do Espírito de Deus. A carne é fraca para viver o padrão dos céus. A carne não tem forças, ela não tem capacidade, ela não tem habilidade, ela não tem condições de viver a vontade de Deus. A carne é fraca. A carne não consegue. O nosso espírito, portanto, já está pronto. Por isso, no meu espírito, eu não tenho, por exemplo, medo de Satanás. Meu espírito, ele não tem medo dos poderes das trevas, dos ardis de Satanás. No meu espírito, eu não me submeto aos poderes das trevas. No meu espírito, eu resisto ao diabo e ele foge de mim, ele vai embora. No meu espírito, eu simplesmente declaro que já venci os ardis do inimigo, as ciladas, as maquinações, os ataques dele simplesmente não atingem, não destrói o meu espírito. Amados, o diabo não pode te oprimir, mas a minha alma ainda não tem esse entendimento. A minha alma ainda não é capaz de discernir isso. O meu espírito, ele está pronto, ele já está pensando em concordância, em consonância com a palavra de Deus, mas a minha mente, a minha alma, muitas vezes está destoando. Ela está pensando com o padrão deste mundo. E a minha alma tem medo do ataque das trevas. Pastor, ore por mim, pastor, porque eu estou tendo um ataque terrível, pastor, e preciso de uma oração poderosa. Amados, isso não existe. Só que a nossa alma, muitas vezes, ainda não entendeu, não cresceu, ao ponto de entender que o diabo já está debaixo dos nossos pés. Então, a nossa alma dá poder ao diabo. O diabo só tem o poder que você dá a ele. Por isso que a Bíblia diz, resista ao diabo, ele foge de você. Muitas vezes por ignorarmos quem já somos em Cristo, o que Ele já nos deu, nós temos dado permissão do diabo em agir contra nós, na nossa família, no nosso filho, na nossa filha, esposa, enfim, na nossa empresa, no nosso emprego, no nosso negócio. Nós deixamos o diabo agir, por ignorância. Sempre que o diabo atua, ele o faz com um propósito, de matar, de roubar, de destruir, matar, roubar e destruir. No nosso espírito, nós já temos poder e autoridade para resistir ao diabo. Dizer, saia daqui, eu te ordeno. E ele vai embora. O nosso espírito está pronto. Vamos ver um pouquinho essa questão da nossa alma. Então, quanto à nossa alma, ela é formada, a nossa alma é formada pela nossa mente, intelecto, razão. Ela é formada pela nossa vontade, pelo nosso desejo e pelas nossas emoções, pelos nossos sentimentos. Mente, vontade e emoção é alma, não é espírito. Ok? E a nossa alma, a Bíblia diz que ela precisa passar por um processo de transformação e renovação. O espírito está pronto, mas a nossa alma necessita ser transformada e renovada. A palavra transformar desse texto aqui de Romanos 12, que nós lemos no início, na língua grega, é metamorfo, ou metamorfo, que significa mudar de forma. Metamorfo, mudar de forma, transfigurar. Você lembra daquela experiência que Jesus subiu lá no monte, juntamente com Pedro, Tiago e João, ele transfigurou-se. A palavra grega ali é metamorfose, de metamorfo. Ok? Ele transfigurou, a aparência de Cristo mudou. Quando uma lagarta, aquela lagartinha, é transformada em borboleta, aquela lagartinha feia, ok? É transformada numa borboleta colorida, leve, suave, que voa elegantemente. Esse processo de lagarta para borboleta é metamorfose. Então o conceito, metamorfose é a transformação de um ser em um outro. E a Bíblia diz que a nossa alma precisa ser transformada, precisa passar pela metamorfose. E não somente ser transformada, mas precisa de uma contínua renovação. Uma frequente renovação. Então, metamorfose é a transformação de uma forma em outra.
Num sentido figurado, metamorfose é a mudança considerável que ocorre no caráter, na maneira de pensar. A minha alma pensava segundo o padrão, o molde deste mundo, agora a minha alma passa a pensar segundo o padrão e o molde da palavra de Deus, o molde dos céus. Uau! Queridos, sem isso, nós não conseguimos experimentar a vontade de Deus. Estamos aprendendo que o nosso espírito está pronto. O nosso espírito já está em comunhão com o Espírito Santo de Deus. O nosso espírito já entende a linguagem do nosso Pai Celestial. Já temos afinidade espiritual com o Espírito Santo. Mas a nossa alma necessita passar por esse processo de transformação, de metamorfose e de ser renovada pela palavra de Deus. A palavra renovação na língua grega significa restauração, renovação. Uma mudança completa para o que é melhor. Mudar para melhor. A santificação do Espírito, ela é instantânea. Eu disse agora há pouco. Ela já está pronta. Agora, a santificação da alma é um processo. Por isso você ouve alguns pregadores, eles dizem, não, santificação é processo. Aí você ouve outro pregador e diz, não, santificação é um ato. Porque existe simplesmente uma incompreensão dessa verdade. O nosso espírito está pronto, o nosso espírito já está santificado, está pronto. Agora, a nossa alma, ela precisa ser transformada, passar por uma metamorfose e por uma renovação. Na alma é processo. Na alma é processo. Um aspecto central e muitíssimo importante aqui é que a alma, ela não aprende a obediência do fazer. A alma, ela não aprende a obediência fazendo. A alma, ela aprende a obediência rendendo-se, entregando-se. Isso é muito importante. Então a alma não aprende a obediência do fazer. A alma aprende a obediência do render-se. Render-se. Então quando a alma começa a ser renovada, ela não é renovada para obedecer a Deus fazendo as coisas. Eu saio fazendo. Não. A alma, ela é renovada e ela aprende a obediência da rendição, da entrega. Amados, isso é muito importante. É muito importante. Tem muitos cristãos, muita gente, homens e mulheres de Deus, pessoas queridas, pessoas amadas, querendo fazer, achando que isso é obediência. Não. A obediência não se alcança pelo quanto você faz, mas pelo quanto você se rende à palavra dele. A alma necessita ser renovada pela palavra de Deus. Vamos lembrar que a palavra de Deus, ela é espírito. A palavra de Deus é vida. Em Hebreus capítulo 4 diz que a palavra de Deus, ela é viva. A palavra de Deus, ela vem na nossa alma e ela vem impregnar a nossa alma e ela vem formar a nossa alma, formatar a nossa alma com a vida do Espírito. Com a vida do Espírito. Precisamos entender isso, amados. Isso é muito, muito significativo. Veja, o nosso espírito não tem que lidar com a obediência a Deus, o obedecer a Deus. Às vezes eu falo aqui, as pessoas ficam assim, pastor, eu não concordo. Eu digo assim, a obediência não é para o cristão. O cristão não tem que obedecer. Como assim, pastor? Claro que tem que obedecer. Imagina, o Espírito Santo já está no meu espírito, no seu espírito. Os dois já estão amalgamados, já estão ligados. E agora o Espírito Santo, ele guia o meu espírito. Esse guiar aqui não é o meu espírito obedecer, mas os dois andam juntos, caminham juntos. Percebe? Não é uma questão de obedecer e desobedecer, é uma questão de unidade, de natureza, de essência. É isso que nós precisamos entender, queridos. Ok? Pois passa a ser natural para o nosso espírito andar debaixo da direção do Espírito Santo, é natural.
mas ainda é estranho para a nossa alma seguir a direção do Espírito Santo. Daí então, a necessidade da nossa alma ser transformada e renovada pela palavra de Deus. Aleluia! Esta é a solução, este é o caminho. Em Tiago capítulo 1, versículo 18, diz assim: por sua decisão, Deus nos gerou pela palavra da verdade, a fim de sermos como os primeiros frutos de tudo aquilo que Ele criou. Por sua decisão, Deus nos gerou pela palavra da verdade. A palavra de Deus não somente lava, não somente santifica a nossa alma, mas a palavra de Deus também, ela gera, ok? Ela constrói uma alma, agora nos padrões do céu, nos padrões da palavra. A nossa alma deve ser formada, gerada pela palavra de Deus. A palavra gerar aqui no grego significa dar a existência, fazer nascer. A palavra de Deus, você tem o molde, o padrão de pensar do mundo. A sua alma pensa como o mundo. Agora você se expõe à palavra de Deus, a palavra de Deus imprime o molde, o padrão, gera, faz nascer uma alma que pensa como a palavra de Deus pensa, como o céu pensa. Este é o processo. A palavra de Deus produz na nossa alma vigor, saúde, vida espiritual, assim como o alimento que nós ingerimos produz também vigor, saúde e vida no nosso corpo físico. Assim como você se alimenta de frutas e verduras e, enfim, todo tipo de alimento, isso gera vigor, vigor, saúde no seu físico. Quando você se alimenta da palavra de Deus, a sua alma também ela é alimentada, ela é nutrida com a vida da palavra. Antes da minha alma ser renovada pela palavra de Deus, a minha alma seguia o padrão, seguia o sistema de pensar do mundo. Antes da minha alma ser tocada pela palavra de Deus, transformada pela palavra de Deus, ter a metamorfose da palavra de Deus, ela pensava segundo o padrão deste mundo. Por exemplo, em relação ao trabalho. Como que o pensamento, o aion, o pensamento do mundo em relação ao trabalho? O pensamento do mundo diz: eu vou trabalhar, eu vou comprar, eu vou vender, eu vou negociar, vou produzir para ganhar muito dinheiro. Esse é o pensamento do mundo. As pessoas que ainda não foram transformadas pela palavra, elas fazem o que fazem, suam a camisa, se dedicam, cansam, se estressam para ganhar dinheiro. Por causa do dinheiro. Se dedicam ao dinheiro. Ok? Agora, é interessante que, quando a nossa alma é renovada pela palavra de Deus, a nossa alma declara assim, ela diz assim: eu vou trabalhar, eu vou negociar, eu vou produzir para Deus, não para ganhar dinheiro. Percebe? A Bíblia Sagrada diz: tudo aquilo que vier à sua mão para fazer, faça de todo o coração como ao Senhor e não aos homens, porque é Ele que vai recompensar o seu trabalho. É um outro modo de pensar, é um outro modelo de pensar. Antes de ser renovada pela palavra de Deus, a minha alma seguiu o padrão do mundo quanto aos relacionamentos. Olha, eu quero conhecer fulano, me apresente para aquela pessoa, eu quero cultivar um relacionamento, uma amizade com aquele fulano, com aquela pessoa. Por quê? Porque essa pessoa ela vai me abrir portas, eu vou conseguir contatos, eu vou aumentar o meu network, eu vou ter relacionamentos, né, com tais pessoas assim. E tudo isso vai me dar novas oportunidades, vai abrir portas para o meu negócio, vai abrir portas. Esse é o pensamento do mundo. Esse é o padrão do mundo. Agora, quando a minha alma é renovada pela palavra, a minha alma diz: eu vou me aproximar de tal pessoa para servi-la, para honrá-la. Eu vou me aproximar de tal pessoa com o objetivo de ser uma bênção na vida dela. Esse é o padrão bíblico, esse é o padrão do mundo. Amar o outro como você ama a si mesmo. Mas o padrão do mundo, a mentalidade do mundo é: eu preciso me aproximar de alguém para obter, para extrair de alguém algum benefício. Mas a Bíblia diz: não, vá e se relacione com uma pessoa para você ser bênção. Abraão, seja uma bênção.
Queridos, é diferente. É considerar a outra pessoa superior a você mesmo. Perceba que o padrão bíblico no relacionamento é dar. É melhor dar do que receber. O padrão do mundo é, eu quero receber. Aí a pessoa mente, a pessoa engana, a pessoa faz negócios ilícitos, porque é o padrão do mundo. E a Bíblia diz, não vos conformeis com o padrão deste mundo. Se o meu pensamento ainda não foi renovado, o pensamento do mundo em relação a dizimar, ofertar. Eu vou dizimar, ofertar, porque aí Deus vai me abençoar. Eu vou trazer uma oferta de sacrifício, aí Deus vai me prosperar. Esse não é o padrão bíblico, esse não é o pensamento bíblico. Não. Esse é o padrão do mundo. Pio, mas você está dizendo então que tem crente que dizima e oferta com o pensamento do mundo. É isso que eu estou dizendo. E qual que é o pensamento bíblico, então, da palavra de Deus no que concerne a dizimar e ofertar? Eu vou dizimar e ofertar porque eu quero honrar o meu Deus e Pai. Eu faço isso por amor, eu faço isso por gratidão, eu faço isso por honra. Porque eu sei que tudo aquilo que eu tenho foi Ele quem me deu. E uma expressão de reconhecimento, uma expressão de gratidão é, eu dou a Ele um pouco, não muito, um pouco, de tudo aquilo que Ele me deu. Uau! É diferente. É diferente. Existem duas maneiras da nossa alma pensar. De acordo com o padrão deste mundo e de acordo com a palavra de Deus. Somente essas duas maneiras. Nós já nascemos com o padrão deste mundo. Dentro de nós veio um dispositivo, veio um chipzinho, né? Que veio programado para pensarmos de acordo com o sistema do mundo. Uma criança pensa com o sistema do mundo. Um jovem, um adolescente, um homem ou mulher que ainda não nasceu de novo, que ainda não foi transformado, renovado, pensa segundo o padrão deste mundo. Nós herdamos esse chip. E é por isso que a nossa alma necessita ser transformada e renovada pela palavra de Deus. Amados, agora que já aprendemos como atua o nosso espírito, como atua a nossa alma, vamos aprender um pouquinho sobre o nosso corpo. A nossa carne, o nosso corpo físico, foi profundamente afetado com o pecado de Adão. Profundamente afetado. Quando Deus criou Adão, quando Adão recebe o corpo que Deus criou, ele foi feito para ser eterno. O corpo de Adão e Eva não foram feitos para morrer, para acabar, para envelhecer. Não. Antes, ele foi feito para servir a alma se expressar através do corpo. Antes o corpo foi feito para ser santo, morada, templo do Espírito. Mas por causa do pecado, o corpo agora, ele vive por um tempo limitado. Algumas pessoas mais saudáveis vão lá 80 anos, 90 anos, 100 anos de idade. Mas mesmo assim, é um tempo limitado. O corpo agora se inclina para o pecado. O corpo agora tem as suas obras. E as obras da carne são obras de pecado. Olha o que diz o texto de Gálatas capítulo 5, 19. Olha o que o corpo, a carne, depois do pecado produz. Ora, as obras da carne são manifestas. Imoralidade sexual. Impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira. Houve uma divisão na minha igreja. Obra da carne. Mas o Espírito Santo diz, o Espírito das trevas diz. Obra da carne, está escrito aqui, ó. Dissensão, facção, divisão, discórdia, ciúme, ira, é obra da carne. Inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto como antes eu os adverti. Aqueles que praticam, vivem na prática dessas coisas, não herdarão o reino de Deus. Queridos, a solução para o corpo, para a carne, é ser crucificado. Lembre, o nosso espírito, o Espírito Santo vai habitar nele, ele nasce de novo. Passa a ser
ter uma nova natureza, uma nova criação. A nossa alma, agora ela recebe a palavra de Deus e ela se rende, obediência que é render, ela se rende à palavra de Deus, ela é transformada, ela passa por uma metamorfose e ela é renovada pela palavra de Deus. Continuamente, diariamente, constantemente, nossa alma é renovada pela palavra de Deus. Eu começo a pensar segundo os padrões dos céus. Mas o meu corpo, não existe tratamento, não existe correção, não existe educação para o meu corpo. A solução para o meu corpo, para a minha carne é crucificação. Devido à sua natureza caída, o corpo necessita ser e permanecer crucificado com Cristo. A nossa alma pode ser e deve ser renovada pela palavra, mas o nosso corpo, a nossa carne, não. Não é possível renovar a nossa carne. Não existe remédio para a nossa carne. Olha o que a Bíblia diz em Gálatas 5:24, para você concordar comigo. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne, com as suas paixões, com os seus desejos. Por isso que a Bíblia diz em Romanos capítulo 6, considere-se morto para o pecado. Considere crucificado para o pecado. Agora que o ser humano nasceu de novo, ou seja, o Espírito Santo de Deus passa a habitar no espírito dele, a alma dele entra nesse processo de renovação, a alma aprende a obediência pela palavra, a alma leva todo o pensamento a uma obediência a Cristo. A carne é crucificada para não produzir as suas obras. A alma não mais utiliza a carne com as suas paixões, as suas habilidades para o pecado. A nossa alma agora, que é constituída por mente, vontade e emoções, passa a servir o nosso espírito e não mais a nossa carne. Olha o que a Bíblia diz, Gálatas 2:20, por gentileza. Fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora, nesse instante, eu vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Aleluia, aleluia. Sabendo de tudo isso, agora eu posso experimentar a vontade de Deus. Agora então podemos voltar para Romanos 12:2, que diz assim: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Agora podemos experimentar. Agora, seguir a vontade de Deus passa a ser natural para nós. Temas como amar, perdoar, temas como ser generoso, ser manso, ser temperante, ser bondoso, praticar o domínio próprio, expressar alegria, isso passa a ser natural. A minha carne com as suas obras está crucificada. A minha alma está sendo renovada dia a dia pela palavra. O meu espírito é habitado pelo Espírito Santo de Deus. Eu sou uma nova criação em Cristo Jesus. Amar as pessoas, isso faz parte dessa nova natureza. Perdoar faz parte da nova natureza. Viver em santidade, viver em retidão, faz parte da nova natureza. Viver em comunhão com os irmãos, como membro do corpo de Cristo, não viver isolado, viver junto, faz parte da nova natureza. E agora então eu começo a experimentar. Como eu disse, eu não vou conhecer a vontade de Deus, eu não vou fazer a vontade de Deus, eu não vou obedecer a vontade de Deus, eu vou experimentar a vontade de Deus. Enquanto nós estamos vivendo a nossa vida cristã aqui na terra, enquanto estamos caminhando dia após dia, a vontade de Deus, ela vai fluindo através de nós. Ela simplesmente vai acontecendo. A palavra experimentar na língua grega aqui é testar, provar, verificar. Então nós vamos provando, verificando a vontade de Deus. Veja que o texto bíblico não diz que nós vamos saber. Não. Nós vamos experimentar, testar, provar, colocar a vontade de Deus como sendo um tesouro puro, precioso na minha vida. Eu sei que agora, guiado pelo Espírito de Deus,
Agora, alicerçado na palavra de Deus, tendo a revelação da palavra de Deus, eu simplesmente vou experimentando a vontade de Deus, boa, perfeita e agradável. Quando nós entendemos isso, amados, a vontade de Deus deixa de ser a vontade dele e passa a ser a minha vontade. Segundo a vontade do nosso Pai Celestial, eu começo a viver a minha vida. Nós temos isso exemplificado, essa verdade exemplificada por Jesus Cristo em João 6,38, que diz assim: pois desci dos céus não para fazer a minha vontade, mas fazer a vontade daquele que me enviou. Pronto! Jesus, ele não tinha que obedecer à vontade do Pai. Aquilo que ele fazia, quando ele curava o enfermo, quando ele pregava, quando ele ressuscitava o morto, quando ele fazia, ele estava fazendo a vontade do Pai. Veja que não é uma questão de obediência. Como eu disse, é amalgamar a minha vontade na vontade de meu Pai Celestial, ao ponto de não mais ser a minha vontade ou a vontade dEle. Não é uma questão de obediência, agora é uma questão de conduta. Agora temos um novo modelo mental. Eu sou do meu amado, Ele é meu. Eu sei que a vontade dEle está sendo feita aqui na terra, assim como ela é feita nos céus. Eu caminho nessa vontade, é natural viver essa vontade. Aleluia. Em João capítulo 4,34 diz assim: disse Jesus, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. Uau! Não é natural para você comer, tomar café da manhã, almoçar, jantar, fazer um lanche? Não é natural. Comer uma fruta, não é prazeroso, não é gostoso. Jesus disse, assim como para vocês, comer é natural, é prazeroso, para mim, viver a vontade do meu Pai é como se fosse comer. É natural, é prazeroso. Como eu disse, não é uma questão de obediência, é uma questão de unidade do Espírito. A Bíblia diz que aquele que se une ao Senhor é um Espírito com Ele. Uau, como isso é importante. A Bíblia Sagrada diz que a vontade de Deus, o nosso Pai, é boa, é perfeita, é agradável. A palavra boa aqui no grego é saudável, útil, honrada. Agradável é aceitável. A palavra perfeita no grego é madura, não carece de nada para estar completa. Irmãos, quando a nossa alma passa pela metamorfose e é renovada diariamente, isso é importante, é renovada diariamente pela palavra de Deus. Diariamente pela palavra de Deus, nós experimentamos a vontade do nosso Pai Celestial aqui na terra, assim como ela é feita nos céus. Tremendo isso. Pois ela é boa, ela é útil, a vontade dele é saudável, é honrada, é excelente. Pois a vontade dele é agradável, é aceitável. A vontade dele é perfeita, é madura, não necessita de nada para completá-la. Ela é perfeita. E eu quero concluir este pensamento com você. Como experimentar a vontade de Deus? Sabendo que o nosso espírito já está pronto. O Espírito Santo já habita no seu espírito, meu irmão, minha irmã. Já está pronto. Sabendo que a nossa alma passa pela transformação, pela metamorfose e diariamente ela é renovada pela palavra. Por isso, meu irmão, coloque um versículo bíblico, sabe, em algum lugar que você possa ler ele várias vezes no dia. Leia aquele texto. Memorize aquele texto, ouça aquele texto. Eu sempre digo assim, pegue uma mensagem como esta, tem bastante conteúdo, tem bastante informações. Ouça uma vez, ouça duas vezes, ouça três vezes. Vai se alimentando, vai renovando a sua alma pela palavra. Leia a Bíblia, estude a Bíblia, faça um curso bíblico. Mergulhe na revelação da vontade de Deus, que é a palavra. E depois, mantenha o seu corpo crucificado com Cristo, para que as obras da carne não se manifestem. É assim que nós experimentamos a vontade de Deus, o nosso Pai Celestial. É assim que nós experimentamos a vontade de Deus, o nosso Pai Celestial. Essa vontade boa, essa vontade perfeita, essa vontade agradável.